Graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, seja exaltado e que Ele esteja dirigindo a nossa vida e o culto que nós lhe oferecemos. Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versículo 6 também, é o texto para a nossa meditação nessa noite. Lucas, capítulo 6, verso 6. Que nos diz assim, a palavra de Deus. E sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus está na cidade de Cafarnaum e, como o texto mostra, é um sábado, dia sagrado na fé judaica, dia de descanso, dia de ir à sinagoga, mas ir à sinagoga apenas para a adoração, para o serviço do culto, para o serviço ao Senhor. É como o nosso domingo hoje, separado para os trabalhos da casa de Deus, para a ministração, para o estudo, para a reflexão, enfim, para a dedicação a esse trabalho que Deus nos dá e nos permite fazer, e nós separamos como cristãos, como igreja, separamos esse dia, o domingo, para dedicar ele totalmente ao Senhor. Somos cristãos todos os dias, mas no domingo nós separamos esse dia para o serviço, para o trabalho, para as nossas atividades, para estarmos juntos, congregados. E assim era também para aqueles judeus na sinagoga. Era o dia do Senhor, era o sábado sagrado, e lá estavam eles ali dedicados nessa comunhão, nessa reunião, naquele espaço que era um espaço dedicado ao estudo, à adoração e ao louvor de Deus. E o texto diz que havia naquela cidade um homem cujo nome a Bíblia não nos traz, o texto não nos apresenta, mas um homem como outro qualquer, que também naquele dia se dirige à sinagoga. Não sabemos nada dele, não sabemos a sua posição social, mas sabemos que era alguém que procurava a Deus, era alguém que buscava o Senhor. Marcos e Mateus diz que ele tinha uma das suas mãos ressequidas, mas Lucas faz questão de dizer que ele tinha a mão direita ressequida. Lucas é mais preciso nessas colocações, nessas observações. Ele vê um homem e ele então, na sua posição de médico, ele já vai identificando onde é que está o problema, se é aqui, se é ali. Ele já tem mais um cuidado a esse respeito. Ele diz: a mão atrofiada daquele homem era a sua mão direita. Era um homem necessitado. E ele foi ali na sinagoga naquele dia
e ele se encontrou com Jesus. E a gente fica assim pensando, né? Nós estamos aqui no templo hoje, na casa de Deus, e a gente pergunta assim, o que estamos aqui hoje, o que viemos fazer aqui hoje? Talvez você esteja aqui convidada por alguém, talvez passou e viu a igreja aberta e entrou, talvez seja um membro da igreja, um congregado da igreja e veio porque sempre vem, participa do trabalho e quer adorar a Deus nesse domingo, nesse dia dedicado ao Senhor. Talvez seja outra situação, talvez veio através de um amigo, mas a gente precisa sempre saber de uma coisa. Talvez eu vim aqui e não planejei nada de especial. Talvez não tenha planejado de que alguma coisa ia acontecer com a minha vida. Mas o fato é que no lugar onde o Senhor está, no lugar onde Jesus está presente, coisas imprevisíveis podem acontecer. Aonde Jesus está, tem a novidade. Aonde Jesus está, coisas acontecem. Ainda que eu esteja naquela meu jeito de ser, é normal, é assim que as coisas vão fluir, é assim que as coisas vão acontecer. Mas o Deus que nós cremos é o Deus que surpreende. É o Deus que faz aquilo que não se imagina. Se aquele homem tivesse ido naquele dia a qualquer outro lugar, se ele tivesse dito que estava cansado, se ele tivesse dito que o sábado era frio, não sei se era inverno ou verão, mas se fosse inverno, está muito frio, não vou hoje não, vou ficar aqui encasacado, não vou sair. Se ele tivesse dado qualquer esse tipo de justificativa, ou de desculpa, ou qualquer que seja outro, ele teria perdido a bênção de encontrar com Jesus e Jesus transformar a sua vida. A gente precisa descobrir a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria do culto, a alegria da gente adorar a Deus, a alegria de oferecer um culto a Deus, manhã ou noite, dizer assim, estamos na casa do Senhor. Ou como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria precisa nos contagiar, a gente precisa sentir isso novamente, a gente precisa pedir a Deus que não nos deixe nos acostumar com o culto, não nos acostumar com a adoração, não podemos nos acostumar, precisamos pedir a Deus que sempre seja algo diferente, algo especial na nossa vida. Mas aquele homem saiu de casa e foi à sinagoga com a sua dificuldade, com o seu problema, ele foi lá. E o que é interessante aqui é a forma maravilhosa como Jesus Cristo atua e como naquele dia, naquela sinagoga, ele distinguiu aquele homem. Eu fico imaginando que ali na sinagoga havia muitas pessoas, os judeus, aquelas pessoas devotas, aquelas pessoas que tinham a sua prática cultica, elas iam ao templo, ia à sinagoga, ia ao templo e ia à sinagoga. O templo em Jerusalém, mas nas cidades onde havia só a sinagoga, eles estavam lá presentes na sinagoga. Havia muitas pessoas ali, mas Jesus descobriu aquele homem que tinha uma deficiência, aquele homem que não tinha uma condição normal, uma pessoa que tinha uma atrofia, uma degeneração física, não sabemos o motivo daquela situação, mas Jesus reconheceu aquele homem, o destacou dentre todas aquelas pessoas que ali estavam, para curar aquele homem, para fazer uma obra na vida daquele homem, para restaurar
não apenas aquela mão, mas aquela vida. Mas há um problema. O texto vai mencionando também que aqueles homens religiosos, escribas e fariseus, estavam observando. Não era uma observação carinhosa, não era uma observação amorosa, não era uma observação dizendo Jesus está aqui, e se Jesus está aqui alguma coisa vai acontecer, como nós dissemos. Era alguém que estava observando, mas com outro espírito. E eles diziam assim: vamos prestar atenção, vamos procurar ver se ele vai quebrar o sábado, se ele vai operar, se ele vai curar esse homem, porque aí nós vamos ter motivo de acusá-lo. Não pode quebrar as regras religiosas. Nós estabelecemos ritos para a nossa religião e ele não pode quebrar esses ritos. Jesus prestes a realizar um milagre, curando uma pessoa, e os religiosos da época estão apenas preocupados se ele vai quebrar o sábado ou não fazendo aquilo. Afinal de contas, dia de sábado não era para realizar milagre nenhum. Dia de sábado não era para fazer nada. Na vida de uma pessoa, na vida de um homem, havia regras que os rabinos tinham colocado, porque havia a tradição dos anciãos. Na tradição dos anciãos, por exemplo, uma pessoa, um pastor de ovelhas, perguntava assim ao rabino: minha ovelha caiu dentro de um poço num dia de sábado, eu estou vendo a ovelha lá que vai morrer, posso salvá-la ou tem que deixar ela morrer? E os rabinos faziam as regras, porque essas regras são regras que são estabelecidas assim. Então, as regras da tradição oral diziam assim: no caso de uma ovelha está se afogando num poço, caiu num poço, você pode resgatá-la, não vai quebrar o sábado. O rabino dizia isso, ficava como lei. E veja como é as coisas. Um homem precisando de cura, um homem precisando de ser restabelecido, restaurado, e aquela gente preocupada se Jesus ia fazer algo que quebrasse as suas normas, uma obrigação que eles tinham ritual. Ou seja, eles colocam a questão do rito acima da questão moral, que é a questão do cuidado com o ser humano, do cuidado com a pessoa. Era gente que estava cego para essas coisas, gente que não estava dando a mínima atenção nem preocupação com a ação de Jesus no seu meio, com o milagre que Jesus poderia operar. O certo é que ele dizia assim: as regras da lei, essas não podem ser quebradas. Mas Jesus vem para mostrar que ele é Senhor do sábado, ele é Senhor de tudo, ele é Senhor da vida. A gente não foi feito para o sábado é que foi feito para nós. Isso quer dizer o seguinte: se adorava no sábado, hoje se separa o domingo, mas não é o dia em si que é sagrado. Eu posso dizer assim: meu domingo vai ser segunda-feira, porque esse no dia que ou uma comunidade podia dizer isso, é segunda, é terça, porque é nesse dia que eu tenho folga, é nesse dia que eu posso fazer isso, eu posso me dedicar. Sábado é você dedicar um dia não só de descanso, mas um dia de adoração. Sábado foi feito, esse sábado, entre aspas, é um dia de você consagrar o Senhor da sua vida. Aquele dia de descanso, o Senhor descansou lá depois da criação, o Senhor descansou para adoração. O Senhor descansou para que aquele dia fosse dedicado a Ele. Não é descansar para ficar no sofá, na boa vida, não. A gente descansa
no nosso domingo, mas descansa trabalhando, descansa atuando, descansa fazendo coisas. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele é Senhor do sábado. A vida é um dom precioso. A vida é um dom saudável de Deus, e nós precisamos disso. Jesus veio para proporcionar essas coisas na nossa vida. Olhando para esse homem de mão ressequida, a gente diz assim, o que é uma mão ressequida? Uma mão ressequida é uma mão sem utilidade, não tem utilidade. Ou seja, nada pode ser feito com uma mão que se ressecou. Era uma deficiência de nascença, era algo que foi adquirido, era um problema pela qual esse homem passou. Ele teve lá um derrame, ele teve uma situação na vida dele que provocou aquela situação, uma paralisia. Mas existem mãos ressequidas sem ser físico. Tem mãos ressequidas na vida espiritual. É uma mão que não se estende, é uma mão que não oferece ajuda, é uma mão que não abençoa, é uma mão que não oferta, é uma mão que não faz nada. As mãos podem estar ressequidas sem que a pessoa tenha uma atrofia física. Uma mão que não se levanta em adoração a Deus, uma mão que não agradece, uma mão que não louva o Senhor, é uma mão ressequida para Deus. Uma mão que não se estende num gesto de misericórdia, uma mão que não evangeliza, que não vai ajudar o próximo, que não socorre o aflito, é uma mão que se ressecou, é uma vida ressecada diante do Senhor. Esse estado é uma anormalidade na vida cristã. O homem mencionado aqui foi curado por Jesus, Jesus o distinguiu e o curou. Mas veja o detalhe aqui desse homem, por que as coisas começaram a acontecer na vida dele. Primeiro, ele vai alcançar a cura, como eu disse, porque ele foi à sinagoga, ele teve essa atitude. Como eu disse, talvez ele fosse sempre, mas o fato é que ele foi naquele dia. Ele estava lá e Deus o abençoou. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer conosco, irmãos. Mas faça aquilo que é preciso ser feito. Ande no caminho certo. Busque os caminhos do Senhor. Busque a palavra de Deus. Busque o povo de Deus. E você vai ser surpreendido pela sua cura. Na sinagoga estava Jesus, e o homem vai receber esse milagre, mas veja que coisa interessante aqui que o texto vai nos dizendo. 3 atitudes que a gente encontra aqui. Jesus vai falar com esse homem, são 3 palavras, 3 palavras muito claras, 3 palavras muito fácil. E veja que a primeira palavra de Jesus para ele é: levanta-te. Bem, a gente diz, ele não tinha impedimento, o problema dele não era nas pernas. Ele tinha um problema físico, mas não era nas pernas. Ele podia se levantar. Ele podia não se levantar, mas não era por problema físico. Podia não se levantar porque não cresce que algo fosse acontecer. Mas até aí tudo bem. Jesus diz: levanta-te. E aquele homem, ele se levantou. Levantando-se, diz o texto. Segunda palavra de Jesus para aquele homem: vem para o meio. Ou seja, sai de onde você está, do banco que você está sentado, do tamborete, ou o que é que seja, sai e vem para o meio. Já é uma coisa mais complicada. Tem gente que tem vergonha de... Você vem aqui para falar uma coisa. Eu sou envergonhado, eu gosto de ficar pelos... Eu gosto de ir, mas eu gosto de ficar pelos... nos bancos, eu gosto de ficar no último banco.
Eu não gosto de ir lá na frente. Tem pessoas que dizem: ai pastor, meu problema é isso, de falar. Quando eu tenho que ir lá na frente, isso para mim é um terror. Eu não sei ficar de frente de pessoas e falar e dizer alguma coisa. Veja que Jesus vai falando com aquele homem e vai dizendo coisas para ele que talvez sejam mais difíceis. Levanta-te, e eu quero você aqui na frente, eu quero você aqui no meio, eu quero você aqui diante de mim. E o texto diz que ele se levantou e foi. E aquela gente preocupada com o que Jesus ia fazer. E Jesus disse para eles: o que vos parece? É lícito fazer o bem ou o mal dia de sábado? Salvar a vida de alguém ou deixar que essa vida pereça? O que se deve fazer? As perguntas de Jesus para aqueles escribas e fariseus, esses religiosos judaicos, são umas perguntas difíceis. Vai deixar uma vida perecer ou não vai deixar uma vida perecer? Eles ficavam calados, porque são perguntas que eles não sabiam responder, ou sabiam, mas não deviam responder. E Jesus então, fitando aquele homem, dirige a ele a terceira fala. E a terceira fala de Jesus para ele é: estende a mão. E agora sim, irmãos, agora é problema. Agora não é uma questão de vontade, questão de se ter vergonhado, questão se gosta ou não, de se aceite lá na frente. Aquele homem não tinha problema para se levantar. Aquele homem, se fosse tímido, tinha problema para ir na frente, mas ainda assim, ele podia, na sua timidez, ir lá na frente. Mas essa agora não. Estende a mão direita, aquela mão inerte, aquela mão que não se movimentava, aquela mão que não saía da posição, aquela mão com a qual ele não podia fazer nada. E Jesus está dizendo: agora eu quero que você estenda essa mão, levanta essa mão. Ou seja, o que Jesus está mandando esse homem fazer? Estou mandando você fazer o impossível. A mão inativa, erguer ela, levantá-la. A mão morta, paralisada, e Jesus diz: levanta essa mão. Jesus manda ele levantar a mão, porque primeiro é o seguinte, irmãos, a ordem para as coisas vem para aqui, ó. É o cérebro. O que comanda a vida é o cérebro. Às vezes é verdade, a gente quer fazer as coisas, mas já não dá mais. Às vezes diz assim, 60 anos, vou jogar uma partida de futebol, e vou correr atrás da bola, vou chutar, mas não dá mais. Quer dizer, aqui está só na cabeça. A cabeça está dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo e tudo. O sujeito está dizendo umas coisas que vai fazer. Às vezes a mulher dele olha para ele, coitado. É só vontade mesmo. Fica falando essas coisas aí, mas às vezes escuta essas fantasias todo dia. O físico já não vai mais. Entende? Mas a mente está lá, assim, dizer as coisas. Jesus não está falando com o corpo daquele homem, Jesus está falando com a mente daquele homem. Está falando com o cérebro daquele homem. Eu estou dizendo a você, essa mão aí paralisada, essa mão ressequida, levanta ela. Levanta essa mão. E aí envolve, irmãos, uma série de coisas. Envolve crer naquele que está dizendo e está dando essa ordem. Envolve fé. Envolve
uma confiança inabalável naquele que está dizendo alguma coisa para mim, naquele que está falando para mim, naquele que está falando ao meu coração, seu coração, naquele que está se dirigindo a palavra a mim. É Ele que está dizendo essas coisas para mim, para aquele homem. Imaginem a mente daquele homem nessa hora, no momento de receber essa ordem, ele dizer: que coisa maluca isso, pedindo para eu, e ele não está vendo aqui minha situação, ele não está vendo que isso aqui não se move, que essa mão não se mexe. Ele está pensando, ele está raciocinando, ele está refletindo. Isso é uma coisa sem propósito, isso é uma coisa impossível. Ele não sabe da minha impotência, da minha incapacidade, da minha enfermidade, do meu problema. Quando a gente começa a pensar assim, quando Deus nos diz algo e a gente começa a ponderar segundo a nossa capacidade, de achando assim, não é assim que vai funcionar. Quando eu não deixo Deus agir, e eu então começo a querer que as coisas sejam feitas da maneira que eu acho que pode ser feita, então de fato o milagre não vai acontecer. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, o Deus que faz coisas impossíveis. E veja que a palavra dele é muito clara no versículo 10, estende a mão. E olha como Lucas simplesmente diz, e Lucas diz, e ele assim o fez. Estende a mão. E aquele homem estendeu a mão. Isso inclui a fé daquele homem, a confiança. É Ele que está mandando, é Jesus que está dizendo, é o Senhor que está me dizendo algo para eu fazer. Ele sabe que eu sou incapaz, Ele sabe que eu não posso, mas se Ele está dizendo, é porque Ele vai me dar condição para fazer. A gente pergunta assim, irmãos, esquece essa mão ressequida desse homem que tinha essa deficiência, e pensa agora, eu penso em mim, você pensa em você. Será que Jesus tem dado ordens a nós, dito coisas para nós, faça isso, e a gente não faz? A gente vai tomar ceia aqui agora, o vinho e o pão. E aí Jesus vem e diz assim, você não está falando com o cicrano, vai falar com o cicrano lá. Eu não posso, ele não presta, ela não é isso, aquilo, não vou falar não. Olha uma mão ressequida aí. Olha uma mão ressequida, não tem mão nenhuma, esquece mão ressequida. Jesus está dizendo assim para nós, Ele é aquele que quer transformar as mãos ressequidas da nossa vida, do nosso ser, as nossas paralisias. Ele quer soltar a nossa língua que está paralisada, eu não falo, eu não digo nada, eu não abençoo ninguém com essa voz, com essa fala, e Ele está dizendo, solta a voz, fala, estende a mão para abençoar a vida de alguém. Um gesto, pode ser dentro de casa isso, pode ser marido e mulher, pode ser o pai com o filho, com a filha com o pai. E o Senhor está dizendo, estenda essa mão. Ele quer fazer de nós pessoas saudáveis, pessoas as quais Ele chama para o meio, Ele tira do anonimato, Ele chama a gente para o centro, Ele quer a nós no centro do arraial, no centro da vida.
E ele fez isso com esse homem. Aquele homem estendeu a sua mão e a mão lhe foi restaurada. Os outros continuaram atrofiados. Os outros continuaram aleijados. Veja o versículo 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto que haviam de fazer com Jesus. Vidas atrofiadas, aleijadas, cegas, mudas, coração ruim, índole má, perversos, que haveriam finalmente de matar Jesus. Esses sim eram os verdadeiros aleijados. Mas aquele homem cuja situação, cuja circunstância da vida levou aquele estado, Jesus vem e chama-o para o meio, e Jesus restaura a sua saúde e torna ele uma pessoa completa, no sentido de dizer assim: você pode fazer tudo, rapaz, você pode fazer tudo, você pode sair daqui, você ergue a sua mão, você se movimenta, você está liberto para você fazer aquilo que tem que ser feito. Que nessa noite, meus irmãos, ao meditarmos na palavra de Deus, que a gente ore e a gente pense de nós mesmos, cada um de si, não é pensando no outro, mas pensando de si mesmo. Jesus tem falado comigo de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso me soltar, que eu preciso me liberar, coisas que eu preciso, de relações que eu preciso refazer, de caminhos que eu preciso percorrer. Jesus tem falado isso para mim. É como se Ele estivesse dizendo para você: levanta essa mão, levanta a tua mão, levanta a tua vida diante de Jesus Cristo. Ah, Senhor, é impossível. Sim, tudo é impossível para a gente, pela nossa fraqueza, mas o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele liberta, Ele levanta, Ele restaura, Ele cura. Ele faz aquilo que é impossível para medicina, para o que é que seja. Ele faz o impossível. Levanta a sua mão nessa noite, levante a sua vida diante de Jesus, e Ele há de fazer de você e de mim pessoas completamente aptas para o trabalho que Ele quer que cada um de nós venhamos a fazer. Que Ele nos abençoe. Amém.